Seja muito bem-vindo ao SETcast. Finalmente, nosso segundo episódio. E hoje nós temos uma participação bastante especial que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Meu nome é Anderson Boni, eu trabalho com gestão para médicos. Isso, todo o ecossistema médico. Então, se você é médico, esse episódio é mais do que especial e vai ser para você. Hoje a gente vai falar sobre tempo, propósito e principalmente sobre medicina de uma forma que você nunca viu. Meu convidado especial aqui hoje, estamos em Recife, nosso primeiro episódio foi em Brasília, de João Pessoa para Brasília, para Recife, e daqui a pouco vocês vão ver a gente em São Paulo. Então se prepara aí que vai vir muito episódio bacana para vocês assistirem, né? Mas hoje estamos em Recife, porque nós vamos conversar sobre empreendedorismo também. E eu estou aqui com ele, com o doutor Igor Carvalho. Anotei aqui, médico, empresário. Ele é entusiasta de relojoaria. Rapaz, isso é novidade para mim. Um médico, ele tem um bom gosto, viu? Ele é fundador da Kairos Club e, principalmente, ele é coordenador de cursos do ITC na formação de médicos. Seja muito bem-vindo, Igor. É um prazer receber você. Hoje, eu até estava conversando antes da gente, a gente estava conversando em off, né? E a mente desse homem não para. É um médico, assim, eu tenho orgulho de entender e conhecer ele como médico, mas como empreendedor, durante a conversa vocês vão ver aqui que é sensacional. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer receber você aqui no SETcast e principalmente ter você no nosso case aí de médicos que vão passar para conversar conosco. Anderson, prazer primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas primeiramente agradecer o convite. Fiquei muito contente e eu vi que a nossa mentalidade aqui, nosso propósito, como você falou aí na abertura, é muito parecido. E fiquei contente, estou cada vez mais tentando trazer isso para os colegas médicos, verem que existem vários lados. E vamos conversar hoje, vamos ver que a gente pode ajudar e contribuir para a formação desse ecossistema da gente. Não, com certeza. Tempo, vida e propósito. Preste atenção nessas 3 palavras que a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Mas para iniciar a conversa, eu queria entender anestesiologia. Começou a faculdade já pensando, vou ser médico e anestesiologia vai ser assim, eu quero isso para minha vida? Cara, Anderson, pior que não. Primeiro que eu queria ser médico. Uhum. E eu tive várias barreiras, né? Dificuldade na época, a gente sabe, muitos colegas médicos também passaram por isso. Eu tive dificuldades financeiras, então era entre estudo e trabalho. Comecei na McDonald's e depois fazer biologia. De biologia eu fui vender livro para poder ganhar uma grana, até conseguir chegar na faculdade de medicina. E quando eu terminei a faculdade eu fiz, pronto, sou médico. Mas eu quero o que na medicina? Eu queria ser médico. Meu sonho de vida era ser médico. E aí foi quando eu comecei a tentar. Então eu tentei tudo. Tem até poucas pessoas sabem disso, eu fiz 4 meses de residência médica em ginecologia e obstetrícia. E lá que eu descobri. Eu já trabalhava com terapia intensiva e eu fazendo a residência de ginecologia e obstetrícia, eu olhava a função do anestesista. Aí eu fiz, cara, ele está fazendo o que eu faço com 10 pacientes no plantão, ele está fazendo com 1. Uhum. E eu comecei a perceber que dentro do bloco cirúrgico eu ficava mais tempo conversando com o anestesista do que com o obstetra, que era meu chefe. E aí foi quando eu disse, cara, essa área aqui dá interessante. E aí foi quando eu fui fazer, realmente mudei e me encontrei. Inclusive, fiz em João Pessoa, a minha residência lá no Hospital de Trauma. Tenho grandes amigos de João Pessoa. Que ótimo. A gente está em Recife, mas você é nascida daqui? Nascido e criado, como diz, Recife da Gema. Recife. E foi fazer, no caso, a residência de anestesiologia lá. Entendi. E hoje mora em Recife tranquilamente, Isso. Ama essa cidade, mas amou João Pessoa também durante um tempo. Veja, o recifense, ele é muito barrista. Eu não sou tão barrista, não. Para mim, nada é maior que tudo no Recife é o maior da América Latina, eu não sou dessa filosofia. Gosto da minha cidade, tenho o maior carinho, mas o que me balançou em João Pessoa foi qualidade de vida. Eu percebi que eu teria uma qualidade de vida absurda. Mas aí juntou família, minha esposa tem concurso, filhos, etc e tal, e eu tive que voltar. Mas fiquei bem tentado, viu? Até porque as propostas lá dos colegas eram muito boas. E aí voltei, estamos aqui já estruturado, já tem mais de 5 anos.
Não, Recife é sensacional, não tenho o que falar de Recife. Costumo dizer que João Pessoa, claro, eu sou nascido lá, é meu lar, não tenho o que falar sobre. Eu amo a qualidade de vida que João Pessoa proporciona. Recife já é uma correria. Eu lembro que quando eu cheguei no trânsito aqui, eu fiz, rapaz, eu vou aprender a dirigir aqui, viu? Porque era um caos assim, mas um caos positivo, de forma positiva. E gostei muito. Eu brinco com São Paulo isso. Recife tem as coisas ruins de São Paulo, que é trânsito, confusão, a violência, mas não tem tudo que o São Paulo dá de bom. Mas a gente tem as coisas ruins. Agora, realmente, é uma cidade grande, né? Tem as suas complicações, mas é uma cidade que tem muita oportunidade. Isso aí é verdade. Isso aí eu vejo bem isso aí. E hoje o senhor atende, o senhor não. De você, né? Por favor. Não, doutor. Mas o senhor, no caso, trabalha como anestesista. Como é que funciona a sua rotina? O que é que o anestesista ele faz? Porque todo mundo acha, não, é tranquilo, ele vai fazer uma aplicação lá e ele vai ficar sentado ou então vai ficar no celular. Não é isso que ocorre, pelo amor de Deus, pessoal. O pessoal brinca muito, né, que o anestesista ele é craque em Candy Crush, né, que sabe jogar Candy Crush, né, fica jogando o tempo todinho. Mas a verdade... ou me chamo de trader, ou o cara que gosta do mercado financeiro, ele fica no day trade enquanto está na anestesia. Essas brincadeiras são brincadeiras internas, mas a anestesia tem uma responsabilidade muito grande. A gente é a parte clínica, que a gente diz, dentro do ambiente cirúrgico, né? Então, o cirurgião tem que estar focado naquilo que ele vai fazer. E a gente vai dar o campo, vai dar a estrutura e a segurança para que ele possa intervir. E essa relação a gente sempre tem de uma forma bem harmônica para que eu saiba dizer, ó, aqui é o limite. Eu não tenho mais como ir daqui para frente. Vamos tentar mudar a estratégia? Aí essa relação com o cirurgião é muito importante. A gente, às vezes, entende que ele quer resolver tudo, mas a gente tem que dizer, ó, o paciente não vai tolerar. Ou o paciente não está aguentando, está dando aqui hipotensão, está dando algumas coisas que não são interessantes. Então, essa parceria, quando está bem alinhada, cara, a sala cirúrgica fica um ambiente super agradável. Então, a gente até estava conversando antes das câmeras aqui sobre a importância de se ter uma boa parceria, né? Principalmente com o cirurgião. Como é que o senhor entende essa relação? Quem atua ali, quem é a prioridade é o paciente, como é que você vê essa relação entre cirurgião e, principalmente, a sua profissão? A anestesia começa antes do bloco, né? Eu costumo dizer que toda anestesia ela começa numa consulta muito bem feita, pré-anestésica. É nesse momento que eu vou entender não só as dúvidas técnicas do paciente, mas também a ansiedade. Eu tinha até te dito, né, em off aqui, que o que eu percebo é que muitas vezes o paciente fala assim para mim, doutor, estou nem preocupado com a cirurgia, eu estou preocupado com a anestesia. Existem alguns mitos dentro da anestesia, então serve também nesse momento para a gente criar esse rapport, esse relacionamento com o paciente. E eu consigo transcrever para o meu cirurgião mais ou menos como o paciente é, até pensando no pós-operatório, e a gente fazer uma avaliação. Então, tudo começa antes, e ali dentro da cirurgia, a gente consegue, com todos esses conhecimentos e esses dados, passar para o cirurgião e para o paciente de uma forma tranquila, né? Um ambiente mais agradável, não ser aquele ambiente frio, aquele ambiente que o cara está entrando, parece, né? Já entra com uma batinha, eu brinco muito, aquela batinha com as costas abertas, já é um desconforto. O cabo já entra desarmado e nu. Aí eu digo, cara, vamos criar um ambiente aqui que deixe você mais à vontade. Então, a minha ideia é sempre trazer o bloco cirúrgico para um ambiente dia a dia, que o cara possa entender. A gente está ali todo dia, para a gente ali como se fosse um escritório para outras pessoas, mas para o paciente não. Então, essa é a minha visão, de tentar transformar isso e, com isso, ganhar um relacionamento bacana com o paciente, com segurança e com o cirurgião. Segurança é uma palavra muito importante, principalmente. Você falou que tem alguns mitos. Quais são, se a gente fosse listar um top 3 aqui, quais são os principais mitos que você vê aí o pessoal falando na internet ou então tirando dúvida com você mesmo, né? O que chega muito é assim, qual vai ser a anestesia? Aí eu digo, anestesia é geral. Aí ela fala, mas eu vou acordar durante a cirurgia? Ah, mas eu fiz uma cirurgia que eu acordei. Aí eu fiz, qual foi a anestesia? Aí às vezes não sabem a anestesia que tomou, né? Esse é um grande mito, é o medo de acordar durante o procedimento. Eu acho que isso é uma coisa muito... que foi processada. Outra é a hack. Doutor, eu não quero hack. Porque eu fiz hack há 15 anos e eu tenho uma dor nas costas, foi culpa da hack. Não existe essa relação direta, entendeu? E outros mitos... Rapaz, minha mãe fala isso até hoje, todo mundo fala. Eu tive uma paciente que eu tive 1h30 convencendo ela, porque é a melhor era no momento para ela, era a melhor estratégia, pensando no pré e pós-operatório. Então, eu poderia fazer uma geral para ela, só que a carga de que eu ia usar no pós-operatório para ela ia dar desconforto. Então, a hack me supriria. Então, até eu explicar a ela isso,
Então, hoje, a gente tem técnicas e outra coisa. Da década de 90 para cá, a monitorização na anestesia mudou muito. Correto. Então, eu tenho monitorização cerebral, eu tenho monitorização do jeito que for necessário para aquela cirurgia. Então, a gente consegue ter o paciente, como a gente diz, na mão. Eu sei para onde o paciente está indo, é por isso que eu digo ao cirurgião. Muitas vezes tem uma área de limite que eu faço daqui não dá mais. Mas a gente consegue ter segurança, isso aí. E é a parte clínica, né? Essa brincadeira que o pessoal fala que a gente senta lá e vai embora, é mais brincadeira mesmo. A gente tá ligado full time, a gente fica do começo ao fim, a gente diz que é o primeiro a chegar e o último a sair, junto com o instrumentador cirúrgico. Mas é isso, a realidade de anestesia é muita dedicação, para a gente passar muita segurança e tranquilidade. Com o tempo, você vai ganhando experiência, né? E seu olho clínico melhora, então você fica um pouco mais suave. Correto. Mas eu acho que isso é em toda a área, mas tem uma grande responsabilidade. Você falou sobre, inclusive, da década de 90 para cá, houve muita novas tecnologias, né, digamos assim. Hoje, na sua área, você vê isso mais presente? Tem muito mais recurso hoje que o médico ele pode utilizar? Veja, tem algumas barreiras, né? A gente sabe a dificuldade do SUS e outros hospitais, mas hoje a gente tem condições de oferecer de uma forma geral, inclusive em até alguns casos no SUS, essa segurança, né? A gente consegue dar uma segurança ao paciente. Eu vou dar um exemplo para tu entender tecnologia. Oxímetro. Né? Eu tive professores lá em João Pessoa que relatavam como era. Era justamente o enchimento capilar. Era você ver se o dedo estava vermelhinho ou não. Era a forma que se tinha. Hoje você compra oxímetro na farmácia. Correto. Então, a gente consegue ter um nível de monitorização absurda. Então, eu consigo entender meu paciente se ele vai para um caminho A ou B só pela monitorização. Então, eu consigo antever. Então, eu digo que o anestesista é um grande gestor de risco. Eu tenho que imaginar que risco eu posso, se aquilo ali, diante da cirurgia, e eu já ter caminhos e planos A e B para em caso de cada situação. Então, a gente sempre antevê risco, né? A gente sempre fica monitorizando para ver aquilo que pode vir e evitar. Eu fui fazer a primeira consulta, eu vou fazer o transplante capilar. Boa. E aí foi uma das coisas que eu procurei, principalmente uma médica que pudesse me dar essa confiança e segurança. E durante a conversa com ela, né, a dermatologista, ela começou a deixar claro, não, ó, vamos sentar aqui, eu vou te explicar como é que vai funcionar, inclusive, todo o processo. E no processo tinha lá, né, anestesia. E ela foi explicando sobre o bloco cirúrgico e a importância. E aí chegou a outra médica, que é anestesista. Olha aí. E aí ela foi e conversou comigo. Então, na jornada do paciente, eu acho que o que conforta principalmente é o fato de entender, você está seguro comigo. Eu acho que foi um grande diferencial que fez... Eu passei por vários médicos para tomar a decisão. E aí, quando eu tive a conversa com essa médica especificamente, eu lembro, não, eu estou seguro. Boa. Então, eu acho que vocês trazem essa segurança. E quando você tem essa comunicação com o paciente, e facilita na tomada de decisão, sabe, do paciente. E segurança, né, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu vejo muito hoje, né, a questão um exemplo particular que você falou do transplante capilar, tomou uma proporção muito grande no Brasil, né? Correto. E a gente sabe que tem várias áreas que estão atuando nisso aí. Antigamente ficava muito restrita a cirurgia, né? Quem fazia plástica, fazia essa área. Expandiu, não tem problema. O meu receio é que alguns colegas estão optando por fazer sem acompanhamento anestésico. E aí é onde entra que eu estava te falando. Cada um na sua área. O cirurgião, que seja qualquer formação, que está fazendo transplante capilar, ele está focado ali. A gente está focado em outro lugar. A gente está focado na sua monitorização. Então, eu acho que isso gera uma segurança, sim, para quem vai optar fazer esse tipo de tratamento, que eu acho sensacional. E sempre que tiver um anestesista, você saiba que vai ter um cara ali que está vigiando você enquanto você dorme. Eu digo que eu estou cuidando do seu sonho. Eu até brinco com o meu paciente, se sonhar com 6 números, me diga, viu? Compartilhe isso aí, porque a gente ganha junto. E o que é que o médico... Como é que você vê aí, vamos falar de marketing um pouquinho, como é que você vê o marketing? Porque eu converso com muito médico todo dia e chegam anestesiologistas para conversar com a gente e muitas vezes eles falam assim, não, Anderson, não dá certo, eu não preciso de mídia, eu preciso ficar nos bastidores. Ou então, Anderson, meu posicionamento é mais aquele background ali, deixa quietinho isso. Eu acho que o cirurgião precisa aparecer mais do que eu. Como é que o senhor entende para o médico se posicionar mesmo no digital? É importante realmente na sua área?
Eu acho que, primeiramente, qualquer área médica, você tem que ter um posicionamento digital. Eu brinco, eu fazia muita plástica e toda vez que me perguntava, tu faz plástica com quem? Eu falo, com fulano e tal. Qual é o Instagram dele? Já era o primeiro ponto. Claro que tem outras áreas que o pessoal não quer saber o Instagram, quer saber se é confiável ou não. Justo. Isso vai mudando. Mas independente disso, tem um Instagram hoje, a gente sabe que vira ali um repertório de quem você é. O que eu vejo da anestesia é que muita gente fica assim, pô, mas eu vou fazer um Instagram para chamar o paciente. Vou fazer um Instagram para ofertar o quê? Aí, o que é que eu pensei? Primeiramente, eu vou trazer clareza dentro da área da anestesia, né? E também entender, como eu já tinha conversado até contigo, mostrando que eu entendi que dentro da minha área, o meu cliente principal é o cirurgião. E o que é que eu posso dar para ele no meu posicionamento que facilite a comunicação com o cliente dele final, que é o paciente. Então, isso é um produto que eu estou querendo me posicionar nessa ótica e trazer os cirurgiões que eu trabalho que não estão se posicionando, tentar trazê-los e a gente fazer essas colaborações para explicar qual a importância dessa conexão entre cirurgião e anestesista e o que a gente muda na entrega para o paciente. Eu acho que é um grande diferencial. Eu vejo muitos colegas, tem alguns colegas anestesistas que se posicionaram bem com a parte mais engraçada, mais cômica, essas brincadeiras que fala do anestesista, tudo isso eles conseguem levar de uma forma bem humorada e ao mesmo tempo passar uma seriedade. Eu achei uma pegada bacana. Eu já parti para um outro lado, mais contraído, mas também falando sobre posicionamento e explicando dúvidas. Eu acho que é um caminho que eu estou gostando de seguir. Legal. A gente costuma, principalmente, olhar quais canais são viáveis para o profissional aparecer, né? Como muitos médicos procuram a gente, e aí, mas é necessário fazer um TikTok? Eu vou precisar fazer dancinha? Não é sobre isso. É justamente deixar claro e evidenciar aquilo que você faz, educar principalmente o paciente, de forma que ele tenha entendimento da procura que ele vai fazer, mas se tornar visível. Totalmente. Até porque como é que eu vou conhecer Dr. Igor se eu não encontro ele no Google, ou no Instagram, TikTok, até no próprio LinkedIn, enfim. Eu vou depender do escavador, ou então daquelas plataformas mais rígidas que eu encontro só informações técnicas. E as redes sociais em si podem facilitar isso e principalmente trazer uma compreensão daquilo que você faz. E eu acredito que dentro dessa área da anestesiologia, é bem mais amplo e complexo, mas ao mesmo tempo é de fácil entendimento e é educativo. Você pode trazer essa informação de forma clara. Você até falou dos médicos que você citou como exemplo, que eles brincam com isso, né? E aí você consegue utilizar os canais da melhor forma possível. Exato. Eu costumo dizer que mídia social é bem delicado no sentido que quando você não sabe para onde quer ir, mas quando você sabe, facilita a sua vida. Perfeito. E eu vejo muitos médicos utilizando isso de forma correta, educando, passando informação correta, mas principalmente tendo bons profissionais, e que é o meu propósito. Hoje a gente entendeu que a gente reúne um grupo de médicos para, claro, trabalhar o marketing deles, mas como missão de empresa a gente tem dar voz ao bom profissional de saúde. Eu até compartilhei com você sobre a minha experiência, né, procurando um tricologista. Sim. Na jornada de atendimento não foi tão agradável, né? O médico ele me atendeu em 3 minutos, ele não perguntou meu nome, ele só me indicou uma pessoa para comprar a peruca de lá. Mas esse médico ele tinha bom Instagram, ele tinha provas sociais lá, ele falava muito bem, mas infelizmente eu não tive uma boa experiência. E a gente precisa cada vez mais dar voz a esses bons profissionais de saúde. Aqueles que realmente estão lá na parte acadêmica, estudando, que trazem novidades em relação à tecnologia, que atendem com amor, com precisão, sabendo por que escolher a profissão, é um grande diferencial. É mesmo. E nessa conversa que a gente teve aqui também, antes de começar a gravação, você me disse umas coisas que eu vi que você já visualizou isso. Eu vejo muitos colegas, às vezes, se posicionando de uma forma ainda mecânica, né? De que eu resolvo isso, você tem isso, eu resolvo assim, e bota no marketing. E alguns pontos que você falou que vocês conseguem fazer essa visão 360 do médico, do posicionamento, não é só a carinha ali no Instagram, que eu achei bacana isso. É entender quando esse paciente dele, que foi captado ali através de alguma coisa bacana que foi feita, chega no consultório.
às vezes a secretária não está preparada. Correto. Aí da secretária, às vezes até o próprio colega não está preparado. Então, essa comunicação, não só visual, mas também verbal ali naquele momento, e entender esses funis que estão tendo, cara, quando você me disse que consegue entregar isso, eu acho que isso é o que vai mudar a vida do médico. Nós somos formados, a formação médica vai durar 6 anos, botando residência de 7, 8, tem formações até 10 anos. Técnica. Puramente técnica. O cara sabe o nome de tudo, sabe o diferencial de tudo, mas o cara não aprendeu a fazer o quê? O diferencial. Eu tive até uma palestra um dia que o cara falou assim, o RQE, né, que é o nosso título de especialista. O RQE antigamente gerava um conforto para o médico. Quanto mais título e mais coisas que ele tivesse, agregado, seu valor, carga horária, seu valor de hora aumentava. Hoje a gente descobriu que não é assim. O cara que não tiver bem posicionado e uma estrutura por trás, ele pode ter 10 RQE. O cara que tem um, está ganhando mais que ele. A hora está sendo mais valorizada, porque ele criou um posicionamento, foi com propósito, foi com intencionalidade e ele se valorizou. E o pessoal quer esse cara ao invés do outro. Puxando para esse aspecto, o senhor, assim, a gente estava conversando, minha gente, antes aqui nos bastidores. Algumas horas. E é sensacional a mente empreendedora que você tem, e principalmente como você lida com gestão também. Quando foi um momento que você entendeu que, eu preciso ter esse posicionamento, eu preciso entender sobre outras áreas também que a faculdade não permitiu me dar esse conhecimento, por exemplo? Teve algum momento ali, eu estava no bloco cirúrgico, eu entendi que precisava escalar mais, ou então ter mais qualidade de vida com minha família. Teve algum... Teve vários pontos, né? Como eu te falei, minha formação antes de medicina passou por várias situações que eu fui desenvolvendo e fui gostando, né? Trabalhei com venda de livros, a gente viajava o Brasil todo e isso me... Assim, eu digo que eu fui picado por esse mundo de vendas e conexões, network de pessoas. Me apaixonei, mas ainda mantive meu propósito de sonho de fazer medicina. Tentei empreender dentro da medicina. Depois, como médico, a gente tentou ter alguns cases. Bem, nada deu certo, foquei na parte técnica, mas essa vontade nunca deixou. Um dos motivos que me levou a buscar fazer empreendimentos fora da medicina é entender que eu via que meu tempo como médico, ele é limitado. Eu não tinha como escalonar Eu preciso estar presente. Então, se eu tinha 24 horas para trabalhar. Ninguém consegue trabalhar 24 horas por dia, todos os dias. Então, eu via que isso era um fator limitante numa linha de tempo. Uhum. Eu conseguiria dar uma carga até quando? Vai até meus 50, 60 anos, eu consigo manter isso aqui. E depois eu vou ter que regredir naturalmente. Então, quando eu pensava nesses 2 pontos, eu fazia tempo e dinheiro. Como é que eu consigo trazer? Então, eu precisava entender que tem alguma coisa que escalonar, que não dependesse do meu momento braçal ali. E foi quando eu comecei a abrir um pouco mais a mente, né? Fui buscar inicialmente investimentos em mercado real, etc., até entender que existia outras formas de empreender, gerando alguns outros propósitos, empresa, gerando parcerias, o equity, que a gente fala muito hoje, né? Do smart money, você usar aquilo que você tem de ferramenta e fazer captação junto com a empresa, de entrar com sociedade e parceria. Então eu comecei a ver que existe um mundo, e realmente, onde eu chego, que eu falo que eu sou médico, o pessoal... Você é médico? E tu fala assim, e tu fala essas coisas todas, mas foi uma coisa que eu fui construindo e me apaixonei. Então hoje quem convive comigo sabe, né, que eu sou médico sabor empresário. Não, ótimo. Mas você buscou cursos são habilidades possíveis para um médico adquirir? Lógico. Veja, essa vontade era inerente, então eu fui atrás. Hoje eu faço parte do G4. Eu já cheguei a fazer um MBA de investimentos no mercado financeiro, tudo pensando na minha segurança, né? De como eu poderia ter esse dinheiro trabalhando para mim ao longo do tempo. E aí eu fui fazendo isso e eu comecei a perceber que essa dor é de muitos colegas, mas talvez não tiveram tempo ou não investiram para fazer essa formação também. Correto. E o que eu vejo é que muitos colegas, às vezes, são ofertados por produtos e não respondem à expectativa. E ao longo do tempo eu sei que aquilo ali não vai ser válido para ele. Então eu comecei a ver isso e trazer esses colegas para próximo para validar alguns cases e tipo mercado real, de pegar investimentos, alavancagem patrimonial, blindagem patrimonial. Uhum. São temas que são muito recorrentes. E eu fui estudando cada vez mais esses temas e entendendo que, cara, dá para tu, o que tu já tem hoje, inclusive, tu ter uma tranquilidade financeira e ter mais tempo para tu. Porque já está pronto, só que tu não está vendo isso ainda.
não está desenhado. Então, a minha ideia era justamente criar um ecossistema para o médico e possa ver isso. Então, foi nesse momento que surgiu uma ideia de como eu ter um escalonamento e ter segurança e tranquilidade. Foi mais ou menos quando deu o start. Então, eu fiz essa jornada, né? Correto. E continuo fazendo, né? O que eu acho fantástico principalmente você entendeu essa necessidade e você não se acomodou, né? Não, eu preciso ir atrás. Foi. E não é só sobre contratar uma assessoria ou não, eu preciso entender também para saber o que eu vou cobrar da própria assessoria. Lógico. Eu vou dar um exemplo simples. Tem muito colega médico que tem acesso hoje a ter... Vou dar um exemplo simples. Cartão de crédito de alta renda. Quer tomar, não sei o quê. Mas isso, para ele, tem um retorno em várias searas. Se juntar milha não é importante, mas um cashback é importante. Então, assim, coisas que já têm acesso, já estão prontos para ele, mas eles não estão usando porque não foram buscar ou então não querem. Mas, assim, tem benefícios atrelados. Né? Eu conversando com uma amiga numa troca de sala de cirurgia, ela me contou uma viagem que ela fez. Quando eu fui ver, eu fiz, cara, tu teria outra viagem gratuita, se estivesse usando dessa forma, um tal cartão com aquilo ali. Então você vai vendo as oportunidades que os colegas têm e estão perdendo. Então a ideia é essa, cara, trazer esse ambiente, mostrar o que tem pra gente, né? Pra gente que é amigo, colega, trabalha junto. E principalmente hoje, por semestre se formam 65 mil novos médicos. 65 mil novos médicos. São muitos médicos, o que a gente não tinha há 10, 20 anos atrás. Então, o médico que ele não for atrás de conhecimento, se posicionar principalmente e ter um diferencial, ele vai perceber que ele vai ter concorrência. O mercado, ele se autorregula. Correto. Eu digo a todo mundo isso. Vai formar... eu acho que eu cheguei a ver um dado recentemente que em 2032 vai ter o dobro de médico no Brasil. Veja, não vai ter dobro de hospital, não vai ter dobro de clínica, correto. Isso tudo não vai acompanhar. Inclusive vagas para especialização em residência médica. Então você vê que em paralelo a isso, o que está surgindo é muita formação de especialidades. Né? Faça uma especialização assim, mesclado, EAD. A residência médica é uma coisa que realmente desgasta, porque é uma dedicação exclusiva, que você fica preso no local. E, às vezes, no final é muito tempo que o cara... Principalmente quem está saindo agora, é o que eu vejo isso. O cara vê assim, é muito tempo para, não sei. E se eu fizer nesse caminho aqui, que é mais rápido, já posso monetizar. Correto. Então, faz esses cálculos aí e a gente vai vendo que vai misturando o mercado. O mercado está se autorregulando, está escolhendo as pessoas. E eu percebi que essa dor hoje, o receio de muitos colegas. Cara, como é que vai ser daqui a 10 anos? Como é que eu vou estar daqui a 10 anos posicionado? Então, o marketing posicionamento, para deixar você a sua história, você falou assim, uma prova... O Instagram dele tem uma prova... Prova social. Uma prova social. Cara, é bacana isso, porque conta a tua história, né? A gente até pegou meu Instagram, você deu uma olhada, né? Para ver alguns vídeos. Se eu fosse te contar aquilo, beleza, mas tu vê num vídeo, vê numa boa edição, já muda a história, né? E é real. E eu acho que esse mercado médico vai ter espaço para quem é bom, mas sempre, o mercado vai sempre priorizar isso, mas vai também filtrar quem estiver bem posicionado. Correto. Porque vai estar surfando a onda, vai estar no momento certo, na hora certa. A gente estava conversando e 3 palavras que me chamaram muita atenção no início foi tempo, vida e propósito. Tempo, com certeza, agregou aí no que você falou, você entendeu um ponto. E vida, como é que isso te beneficia hoje? Você tem mais qualidade? O que é que beneficiou trazer esse conhecimento e principalmente começar a aplicar? Primeiro que propósito era sempre uma busca que eu tinha. Cara, eu quero empreender, mas qual é o meu propósito como empreendedor? Até entender que comecei a juntar pessoas e ajudar pessoas e resolver problemas, isso para mim me dava uma satisfação absurda. Quando eu vi que o cara tinha uma dor e eu tinha algo a ofertar para esse cara, e muitas vezes só como parceria, só como amizade mesmo, me dava certo. Só que eu entendi, cara, isso é uma coisa que nem todos têm. E eu vou tentar fazer isso para vários, mas para eu fazer isso eu tenho que ter uma energia dispensada. E aí foi quando eu entendi que dá para a gente agregar isso com pessoas. Então, meu propósito hoje, eu digo que meu propósito é conectar pessoas.
Se você disser assim, se Anderson chegar para mim, Igor, eu queria ir para a Lua agora. Passo, Anderson, eu não consigo te levar para a Lua, mas eu tenho quem te leve. Legal. Então, eu costumo dizer isso a todo mundo, porque é verdade. Os caras me ligam para perguntar coisas simples. Digo, Igor, qual é o primeiro relógio que eu compro? Há coisas de... Olha, eu abro ou não uma holding baseada no que eu tenho. Então, eu marco, sento para conversar, estruturar. Então, o que é que eu quero fazer? Trazer isso tudo para junto. Né? Inclusive, o tempo é uma coisa que eu percebi assim, absurda, quando eu vejo a forma que o digital pode te impulsionar num tempo muito rápido. E por ter um hobby, eu adoro relógio, relojoaria, eu faço essa conexão, né? Que eu quero ver a hora, eu vejo aonde? No celular. Ninguém olha, eu vejo a hora, ó, tal hora. Mas isso aqui me mostra que o tempo está passando e que eu não posso estar perdendo com coisas que eu não sei o que estou fazendo. Então, essa é a visão que eu acho que o relógio traz para a gente. É entender que o tempo que foi, foi. Agora dá para fazer muita coisa para frente e economizar esse tempo. Liberdade financeira, geográfica, aproveitar momentos. E, para mim, a maior satisfação e o maior prêmio que eu tenho é quando eu me conecto com pessoas diferentes e aprendo com pessoas diferentes. Aí, isso, para mim, é... Como foi a nossa conversa prévia aqui? Foi uma conversa maravilhosa. Não, muito bom. Foi uma das características que eu percebi quando a gente começou a conversar. Quando eu me formei, eu fiz, rapaz, eu vou abrir um negócio onde eu possa desenvolver. A primeira ideia era, eu vou pegar um projeto e desenvolver aquele projeto de identidade visual ou de marketing de uma empresa, sim, porque não é nem porque eu quero ser sócio do cara, mas eu quero ver no brilho dos olhos dele o negócio dele funcionando. E aí, claro, a empresa começou a desenvolver e eu percebi que eu virei uma porta de acesso para comunicar e conectar pessoas. Que eu acredito que é justamente isso que a gente está falando. E para o empreendedor, e aí foi uma característica que eu observei em você, você gosta de empreender também. Gosto. Você gosta de... Vamos arriscar? E aí é uma característica que nem todos têm, mas quando se tem, eu acho que é um prazer que dá para o empreendedor que é absurdo. Porque você começa a ver os projetos eles saindo dos papéis e tomando forma mesmo, né? E aí, falando sobre projetos, vem aí a paixão por relógios. Vem sim. Como é que surgiu essa paixão? Então, só pegando o teu gancho final, eu tenho uma frase que, eu uso eu chamo que não é nem meu terapeuta mais, mas eu digo a ele que ele é meu mentor de vida, né? Eu não tive participação paterna, então hoje esse cara tá comigo desde... A gente bate papo, eu digo que não é terapia, é bater papo. E aí ele fala isso, o mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Então, eu te disse que a minha vida inteira eu procurei empreender, mas eu acho que eu não estava pronto. E no momento que você se posiciona e mostra aquilo que você pode ofertar, aí é o contrário, Anderson. Começa a vir de tudo que é jeito. Nossa conexão surge daí. E o relógio esse evento do relógio, por sinal, foi literalmente isso, cara. Eu vinha construindo um projeto e surge esse projeto do relógio. O relógio na minha vida sempre existiu, né? Minha esposa... Recentemente a gente pegou os álbuns, todo aniversário, todos os eventos importantes das crianças, ela tem um álbum de fotografia minha, ela para imprimir, aquela coisa bem artesanal. Aí eu fui passando, eu tava de relógio. Aqui, eu tava de relógio também. O relógio aqui, relógio. Aí tem a fase da smartwatch. Aí eu entrei no smartwatch, que acho que todo mundo entrou. Essa fase eu deixei os relógios parados. No final de 2024 eu digo, cara, eu vou voltar a usar relógio. Eu gosto de relógio. Aí comecei a botar pilha. Só que nesse contexto, quando eu abro a internet, tem 1 milhão de informações sobre relógio. Mecânico, automático, marca suíça, marca brasileira, o que é, como é, por que isso? E aí eu descobri uma coisa que aí me apaixonou, que me trouxe 10 vezes mais rápido. É a paixão pela história. Né? A história dos... A gente está aqui hoje, veja lá, a navegação portuguesa foi através do relógio. Veja, não tinha como se calcular a longitude. Eram cálculos muito impreciso. Então o cara achava que estava indo para um caminho, estava indo para diferente, porque ele não entendia que a cada ângulo, a cada grau que ele se afastava, mudava o cálculo. Correto. Precisou um cara na relojoaria desenvolver um crono que calculasse a longitude. Tem até um livro, né, que fala sobre esse John Harrison, cara. O cara faz o crono H4 e muda a história. A precisão dele vai quase, o erro, né, no caso, vai quase para zero. E evita grandes desvios. E aí possibilita as grandes navegações, e eu digo a vocês, e a gente está aqui hoje por conta do relógio. Se você for levar ao pé da letra e entender o que a relojoaria traduz, então eu comecei a ler história da humanidade com a relojoaria, a importância do tempo.
Né? O tempo antigamente não tinha necessidade, só bastava saber se era dia, se era noite, se ia chover, se ia fazer sol. Era o que importava para o cara que tinha plantação, tinha tudo. Hoje a gente marca uma reunião de 12 horas e 25 minutos e tantos segundos. Então, o tempo hoje tem outra finalidade. Então, esse contexto foi que me apaixonou e me trouxe. E diante dessa loucura toda, surge o grande evento que vai ser feito, inclusive, essa semana, né? Que vai ser o Nordeste Hot Meet, que é o encontro da relojoaria, trazendo o pessoal do Brasil inteiro que cria conteúdo. E o evento mais importante à noite, que vai ser a Masterclass. Aí você tem a experiência. Botar uma bata. Vai usar a lupinha. As ferramentas que o relojoeiro usa. O calibre, ele já traz pré-pronto, um calibre suíço. Então você vai tirar parafuso, e vai identificar que cada peça ali, a importância daquela engenharia. E o que eu digo, não tem nada digital ali dentro. É só questão de a corda que passa por uma catraca, que depois no final tem uma roda de escape que controla essa cadência. Isso tudinho você aprende. Quando você desmonta e remonta, você bota a última roda de escape. Quando você encaixa de forma correta, do nada ela volta a bater. Aí eu digo que é a anatomia do relógio, fazendo a metáfora na minha área, e você vê o coração batendo daquilo que você fez, você sai encantado. Aí foi quando eu disse para meu sócio, Fábio, cara, a gente não pode deixar de ter esse evento no Nordeste. O que for possível, porque eu quero que as pessoas vivam a experiência. E graças a Deus está sendo realizado. No caso é um Masterclass. Que é do Mauro, José Mauro Rakowski, é o dono da Watch Time. Tá? Então esse produto é dele. A gente conseguiu que ele viesse com toda a equipe dele, com o maquinário, com tudo. E para a gente agregar as pessoas que vão participar da Masterclass e também as pessoas que não têm como ir fazer a Masterclass, porque são vagas limitadas, a gente vai fazer esse grande encontro da relojaria, que é o Nordeste Hot Meet. A gente quer manter esse calendário anual aqui em março, para que o Nordeste seja visto também. Como você falou que muitas vezes tem eventos que a gente só consegue fazer em São Paulo, no Rio ou fora, a relojaria também. Então a gente está trazendo esse calendário. Está sendo muito agraciado, todo mundo elogiando muito. Legal. Porque tu sabe que empreender no Brasil não é fácil e quando a gente tem tempo limite para isso é pior ainda, mas está, graças a Deus, dando tudo certo. Então, no caso, é o primeiro aqui. Primeiro. Existiam vários grupos de relojoarias bem separados. A gente está transformando isso, trazendo o pessoal do Brasil inteiro. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, está vindo gente de todo lugar no Brasil. Inclusive com o maior relojoeiro. Mestre relojoeiro. Mestre. Da América Latina, né? A Watch Time, ela começou no Rio, São Paulo, Curitiba e nos Estados Unidos. Que legal. Veja, você vê o nível do Mauro, é o seguinte. Existem vários relojoeiros no Brasil, mexe qualquer peça. Existem algumas marcas, para eu não falar errado, mas eu acho que a Demap Gay e alguns Patex Philippe, que só o Mauro e outro relojoeiro da equipe dele que pode mexer. Veja, você está entendendo? Se você deixar em qualquer local da Outtime, tem que saber onde é que o Mauro tá para mexer naquele relógio. Então, ele tem a maior certificação do Brasil, e eu não sei se da América Latina, mas tudo em Recife é América Latina, né? Mas assim, certeza, do Brasil a maior certificação é ele. Então assim, se é um cara que pode te falar de relógio, é ele. Que sensacional. E o fato de poder empreender numa área que você gosta. Eita, isso aí que foi Isso para mim foi uma coisa que eu não acreditei. Na verdade, eu estou em êxtase ainda para entender que esse sabor empresário aconteceu de forma rápida e numa coisa que eu não estava mirando. É isso que às vezes acontece. Eu estava pronto para empreender e surgiu o negócio. É isso que eu falo muito. Eu já tinha me posicionado que eu queria isso. E vem essa oportunidade, a gente conseguiu agregar, claro, com a equipe gigante, a gente conseguiu juntar pessoas que estão envolvidas nisso. E, graças a Deus está vindo. Mas só para o médico que está vendo, que está assistindo. Então, é possível atender e empreender? Veja, eu não sei se todos vão estar dispostos a passar por isso, mas eu continuo atendendo. Hoje eu sou médico anestesista. Ontem foi meu aniversário, 22 de março. Às 7 da manhã eu estava na Unimed. Verdade. Então, assim, eu estava de manhã na Unimed, depois eu fui comemorar meu aniversário. Hoje eu estou aqui com vocês, vou ter reunião sobre o evento mais tarde. Então, assim, dá trabalho, é cansativo, mas é aquilo que te dá prazer. Então, a anestesia para mim, tá com a minha equipe, com o pessoal que eu gosto, que eu me conecto, é prazeroso. Para mim não é um trabalho. E também fazer isso acontecer, como você falou, né? O empreendedorismo, quando você abre alguma coisa ou lança alguma coisa, é como você vê um filho nascer. Né? E a gente brinca muito que a Kairos hoje é um filho que está nascendo. Assim, nasceu, mas ainda falta algum detalhe para a gente estrear com tudo. E aí, isso para a gente não tem preço. E ver quem está envolvido,
com o olho brilhando, como você falou. Eu vejo os colegas que nem de perto gostavam. Alguns nem usavam relógio, hoje estão usando. Então, tudo isso é brincadeira. Você vê no olho de cada um a vibração, cara. Ai, tá sendo bacana. Então, tá ansioso, né? A expectativa lá no alto, né? Tô. E o que esperar para o futuro em relação a isso, sobre esse lado empreendedor? Eu acho que você percebeu, né? Que o lado empreendedor tá acelerado a 200 por hora. Eu tô segurando porque esse projeto tem que acontecer, mas tem muita coisa para trazer, cara. Eu quero... O lado empreendedor hoje, Igor, atrelado com a medicina, ela tá indo muito além. Eu tô entendendo que algumas dores a gente pode resolver e é fácil de resolver. E às vezes o que eu mais percebi, eu te falei isso, é ter o acesso. A quem eu devo procurar e recorrer para resolver tais problemas? E eu acho que é esse meu grande sonho. Ser esse grande canal, esse grande hub, que a gente possa juntar com vários tipos de parcerias para a gente desenvolver e trazer o colega médico, se vai virar empresa, se quer empreender, a gente dá uma jornada para ele, como ajudar a ele a empreender, se já é empresário, se não é, ou se não quer ser empresário, quer continuar a carreira médica, mas que mecanismo a gente tem para ofertar a ele para facilitar a vida? Correto. Porque é possível, né? É possível Muito. você fazer. Como você falou mesmo, né? Eu conheço muitos médicos que eles entenderam que eles não conseguem escalar. Então, você tem 24 horas no dia. E a partir daí, o que você vai fazer? Você consegue desenvolver produtos, você consegue empreender, você consegue ir para áreas que facilitam isso. Mas tem que buscar. Tem que buscar, como você mesmo falou, né? Principalmente nesse começo, você tem que buscar mesmo, né? Eu digo que é minerar, né? Primeiro, eu acho que você falou tudo. Tendo o propósito, sabendo para onde você quer ir, já dá uma triada boa. Depois ter pessoas certas ao seu lado. Ter pessoas que saibam o que estão fazendo. Porque isso economiza tempo. Cara, como economiza tempo? Fazer sozinho é factível, mas dá trabalho, cara. Porque aí você está garimpando um mundo que não domina. Então eu sempre digo, ter as pessoas certas, que já são competentes no que fazem, que têm experiência nisso, vão te fazer economizar tempo. E aí é só aproveitar e correr atrás, porque o tempo, no fim das contas, é o bem mais importante que a gente tem. Justo. É sempre isso que eu penso. E como um médico ele pode... eu quero empreender, eu gostei bastante da história de Igor, eu entendo que ele consegue conciliar e é isso que eu quero, mas qual o primeiro passo que ele pode dar? Eu preciso procurar pessoas certas, eu preciso entender qual é o meu propósito, o que é que eu poderia fazer de início? Cara, de início eu acho que é bem isso aí, tá? É entender o que você quer. Para saber para onde vai ser o começo, né? Eu tive tem um colega meu que é cirurgião que chegou para mim desesperado, fez, Igor, eu preciso mudar um pouco, eu tenho que abrir meu consultório e não sei o quê, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Então eu precisava entender quem ele era, a quem ele quer servir e qual o propósito que ele quer ter. Então, quando eu alinhei isso, eu consegui construir com ele uma estratégia que ele já está aplicando. Né? Eu dei para ele o plano e eu disse, eu quero até final de semana que tu resolva isso e aquilo outro. E às vezes, por eu estar mais posicionado e aberto, eu consigo receber algumas pessoas que eu consigo dizer, esse cara aqui vai lá que ele resolve, esse cara aqui é bom para isso. Então, ter essa oportunidade é isso. Mas eu acho que quem eu sou, a quem eu sirvo e qual é o meu propósito. Você responder essas 3 perguntas, você consegue empreender no que você quiser. Porque você sabendo quem você é, você vai evitar de cair em processos antiéticos. A quem eu sirvo? Então aí eu tenho que entregar excelência e qualidade. E meu propósito é aquilo que eu nunca vou abalar diante de dinheiro ou de qualquer outra coisa. Então isso aqui é a base. Eu acho que com essas 3 respostas, você faz um alinhamento muito bem de um futuro empreendedor, de um médico, do que seja. Não, é ótimo. Sensacional. Fica a dica aí, se você é médico, a gente costuma conversar e principalmente trazer médicos que empreendem, porque a gente entende que quando um médico, ele entende que ele pode empreender, o caminho, assim, abre-se portas para ele que ele nem imagina, né, nesse sentido. Mas é sensacional, muito bom mesmo. Eu fico feliz pelo evento, eu acho que o evento vai ser um sucesso essa semana. Coisa boa, cara. Gostaria muito de ir, não deu tempo. Descobri, Veja, eu confesso que teve muita falha. Veja, eu estou aprendendo, né?
E aprendi muito com você hoje daqui antes do evento, naquilo que eu poderia ter feito melhor. Mas fica a lição que é isso, tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. O que a gente conversou aqui, eu fiz, caraca, podia ter feito assim, assado. Aí ele fez, calma, que eu ainda estou aqui, a gente resolve. Mas é isso, às vezes você faz uma forma acelerada, achando que está ganhando tempo e não está. Eu tive numa palestra lá no G4 com o Benchimol, o dono da XP. E a primeira pergunta fez assim, o que é que você faria de novo se fosse começar hoje? Ele começaria devagar. Eu começaria o mais devagar que eu pudesse para evitar erros que eu tive que corrigir durante o processo, que foi muito acelerado. Aquilo ali eu escrevi no caderno, até hoje eu leio. Então, assim, o planejamento. O primeiro passo para dar bem feito. Porque é esse primeiro passo que muitas vezes derruba, né? A gente vê hoje dados do Serasa, acho que é o Serasa, posso estar errado o órgão, mas a cada 10 empresas que abrem no Brasil, mais de 6 ou 70% basicamente, fecham nos primeiros 5 anos. Correto. Porque não pensa numa estratégia como um todo. Então, eu acho que pro empreendedor tem que ser a mesma coisa. Você tem que ver aquilo que lhe faz bem, tem que ter uma coisa que possa ser escalonável e também que tenha retorno, não só financeiro, mas um retorno de vida, né? Hoje eu vivo essa parte da relojoaria com minha família, pô. Meu filho tem 12 anos, está usando relógio. Então a gente fez o primeiro encontro. Cara, estavam lá, eles vibrando. Meu filho está ansioso pro evento. Tem 12 anos, cara. Então isso para mim está sendo assim uma coisa absurdamente prazerosa. Que massa, fico feliz. Inclusive, eu vi no posicionamento digital que você está tendo no próprio Instagram, né? Na plataforma em si. Você começou a mesclar esse de conteúdo. Como é que você lida com isso hoje? Porque você fala também sobre o evento, sobre relógio, mas você também fala sobre saúde e principalmente movimenta a sua vida médica lá. Verdade, e eu vou até deixar claro aqui para os colegas, né? Muitos me perguntando, encontrando no corredor, ô Igor, tu vai abrir uma loja de relógio? Igor, tu vai abrir já sei, vai abrir uma loja que conserta relógio. Eu faço, não, galera, eu vou continuar médico, sou médico, só que a relojoaria é uma paixão. E como muitos não conhecem esses produtos, vocês vão partir de agora em conhecer. Eu vou trazer à tona esse mundo, esse universo, que para muitos é apenas um relógio, é um preço, é um produto, né? E alguns chamam, até digo que é uma pulseira de identificação, dependendo do valor que seja ali, você se identifica como tal. A minha visão da relojoaria é completamente diferente. Eu vi e me conecto com pessoas do mais extremo gabarito quando a gente fala de relógio. Legal. E é uma conexão verdadeira, Anderson. É uma conexão pura. Você vê que a gente conversou ali sobre relógio. A gente vai-se embora. É uma conversa que flui. E se dali eu vejo que você tem uma parceria bacana para outra coisa, é natural. Correto. Quando eu entendi que a relojoaria, além de paixão da história, tinha essa coisa de trazer pessoas, eu descobri, eu começo uma coleção de relógio, mas eu termino com uma coleção de amigos. Isso, para mim, é a minha frase na relojoaria. Eu coleciono hoje amigos. Recebi tantos parabéns ontem na internet por conta da questão da relojoaria, do posicionamento, que eu tive que agradecer isso através de um vídeo a todos, e já deixo aqui minha gratidão a todos, porque muitos estão dizendo, cara, vocês estão desbravando o Nordeste, vocês estão sendo inovadores, vocês estão trazendo uma coisa que eu vivia na minha garagem. Tem o seu José Terra, é um cara que ficou querido por todos, vai estar na Masterclass, graças a Deus, com a gente. E ele, Igor, eu sou aposentado, montei na minha garagem uma paixão que eu tenho de relojoaria, então ele faz lá um concertozinho individual, cuida dos relógios dele, e hoje você está me dando a possibilidade de eu compartilhar isso com outras pessoas. Legal. Cara, quando eu ouvi isso dele, eu fiz, é esse propósito que eu queria. Não, muito bom. E o que é que o pessoal pode esperar de você? Porque, assim, empreender só é o começo agora. Criar uma comunidade, ajudar outros profissionais na área da saúde, o que é que a gente pode esperar de Dr. Igor aí nos próximos anos? Sem muitos spoilers, mas vamos lá. Hoje a Kairos é uma realidade, né? Começou como um sonho, então a Kairos Club é uma comunidade de relojoaria para as pessoas que têm relógio, que amam, mas querem se conectar com pessoas, querem viver experiências que não seja só sua, individualizada, e compartilhar, e entender que tem muito louco feito você e eu, aí assistindo a gente, e que às vezes não tem a conexão com as pessoas certas. Então é um grupo seleto, restrito, para que pessoas tenham essa condição. No mundo da parte de médica, a gente quer trazer também algo diferenciado para o médico. Algo que esteja sendo a dor dele no momento. Naqueles permeios que a gente falou, mercado, tempo, ofertar para ele produtos que possam ter
ao longo do tempo ele economize seu tempo e ganhe mais liberdade. Investimentos, assessorias e, principalmente, entender que o posicionamento é mais do que necessário, é para ontem. Se você ainda não tem, já vai repensando isso aí. E qualquer coisa, fala com a gente, né? A gente está aqui para divulgar essas coisas. O mais legal que eu vejo é a paixão que ele conversa sobre o assunto, sabe? A gente estava conversando sobre relógio, mas ao mesmo tempo ele estava tirando algumas dúvidas que eu tinha sobre toda a parte de anestesia e você entende que ele consegue equilibrar os dois mundos sabendo que está vivendo aquilo. É o teu dia a dia. Eu espero que... Eu até brinco, né? Se eu tratar esse meu TDAH, eu posso perder muita coisa. Essa minha acelerada, essa minha coisa assim... Todo mundo fala que eu tô muito acelerado. Mas, cara, é porque é energia, assim. Eu sinto essa paixão, né? Agora, também, se eu não gostar de alguma coisa, você não me vê nem falando. Porque eu não perco mais tempo com que eu não... Agora, quando eu apaixono pela coisa... Eu já converti alguns colegas, tá? Tirei do smartwatch para relógio de verdade. Eu tenho meta. Quando eu vejo alguém com aqui, eu vou converter esse cara. Vou mostrar o propósito. E tem dado certo. A brincadeira é essa, mas tá dando certo. Não, já que a gente está conversando sobre relógio, né? Para quem não entende de relógio, a dica para um relógio de entrada, teria alguma dica? A gente tem várias. Ou estudar sobre algum local, o que é que você daria? Pesquise sobre a história. Hoje eu entendi, conversando com ele, que eu preciso entender a história de cada relógio. E faz todo sentido, porque eu lembro que quando eu fui comprar esse aqui, eu acho que eu me apaixonei mais pela história dele do que pelo próprio acessório. E não é um acessório. Você entende que isso faz parte de uma história. Faz parte de uma história. E outra coisa, Anderson, lhe posiciona. O relógio, assim, veja, vão ter marcas que vão vender muito mais posicionamento do que história. Tá? Então, eu digo assim, tem marcas que gritam. Correto. E você chega com ele no braço, cara, todo mundo sabe o que é, vê o que é. Tem marcas que contam história. Correto. Sutil, de forma delicada. E você entender que perfil você faz, tá tudo bem. Se você gosta daquela marca que grita, que fala alto, que todo mundo sabe o que é, tá tudo bem. O que eu digo muito na relojoaria, se eu vejo alguém hoje com algumas marcas, leia-se, Omega, Zenith, ali eu sei que o cara demorou um tempo para comprar aquele relógio, porque ele foi entender a história. O seu relógio, que é a coisa mais bela do mundo, também é um Bulova, que foi para a Lua. Eu tô com um Bulova também do Frank Sinatra, assinado pelo Frank Sinatra. Então, veja, é a história daquilo que eu gosto, e ele não entrava... Frank Sinatra usava duas coisas no palco, era o Bulova e o Jack Daniels. Eu consegui ganhar a garrafa do Jack Daniels Especial Sinatra. Eu nem tomo uísque, não sou de beber uísque, mas a garrafa tá lá em casa. Tá lá, é um prêmio, para mim é uma... Então é isso que eu falo, é paixão. Agora, posicionamento também, tá? Eu tenho um grande amigo meu, sócio, mentor, que eu digo a ele que ele usava só smartwatch. Trabalha com clientes, com empresários. Comprou o primeiro relógio dele, demorou um tempinho, mas comprou. Um relógio de entrada, mas muito bem feito, da marca Orient. Primeiro cliente que ele foi, ele recebeu elogio. Aí ele entendeu. Veja, é posicionamento também. Não para você ostentar, mas para você mostrar sua... Eu olho para você, olho para o relógio, eu consigo ter uma ideia. E aí isso já, para mim, já vira uma conexão. E do jeito que você viu que eu sou, já aperto a mão do cara, já procuro saber o relógio. Quando eu venho estar conversando, o cara me diz que comprou o relógio na Itália, aí eu já sei... Aí começa a vir história sobre história e o resto é só seguir o caminho. É um grande grupo de network isso aí. A relojoaria é um grande grupo de conexão e network. Não, que legal. Você estava falando para mim, nos bastidores, que você vê esse seu lado empreendedor e você usou uma frase, não, é do outro lado do bloco. Foi. Do outro lado do bloco. É uma possibilidade para outros médicos também. O que é que você daria de conselho para quem está assistindo esse podcast? Assim, é possível você também estar do outro lado do bloco. Esse do outro lado do bloco cirúrgico é isso mesmo. Eu acho que dentro do bloco eu já vivia, minha cabeça vivendo no outro lado. Eu queria estar nesse lado, né? Então, como você falou, arrisquei. Mas eu digo, o conselho que eu dou é o seguinte, se você tem alguma vontade, algo que parece difícil, complicado no começo, cara, não guarda essa tua vontade, não. Né? Como eu te falei, talvez o começo pareça muito distante, mas às vezes está mais próximo do que a gente imagina. Às vezes a gente não está sabendo por onde começar. Por isso que a gente tem que criar essa rede de apoio para poder dar essa oportunidade a você. Viver o outro lado do consultório, viver o outro lado do bloco cirúrgico, né? Principalmente para você que está se sentindo preso, como se estivesse carregando o mundo nas costas.
de carga horária, de trabalho, tudo isso, e sem viver alguns momentos que tá aí dentro. É só você botar para fora. Então, eu acho que quando a gente se conecta com pessoas certas, isso aí aparece e vem. E outra coisa, anuncia aquilo que você quer. Crie seu propósito. Quando você anuncia e define que você quer isso, é brincadeira como as coisas funcionam. Essa energia que cíclica, né, e conecta pessoas, a gente é prova disso aqui, né? Através de um almoço, uma conexão, e estamos aqui hoje. Correto. E hoje eu vejo a felicidade estampada no seu rosto, né? Então, você se sente um médico, um empreendedor realizado? Ai, posso dizer que sim, realização total, por ter desenvolvido um projeto, né? Não sabemos o que vai vir mais pela frente, mas que vai vir, eu ainda vou dizer a vocês com calma. Mas assim, hoje eu sinto que como esse projeto, essa empresa nasceu, eu sinto que, cara, contribuir com alguma coisa para o mundo de alguma forma, e eu penso nisso, né, dessa forma. Então, isso me dá uma realização, assim, absurda, uma vontade de fazer mais. Eu via muito antigamente assim, Anderson, cara, não tenho cirurgia hoje, não estou produzindo, não estou fazendo aquilo. Eu não tenho plantão, não tenho não sei o quê. Então, isso para mim era muito mais desgastante do que hoje. Hoje, eu tô às vezes no hospital, nos intervalos, tendo que resolver alguma coisa de outra empresa, mas com uma equipe que me dá suporte, e a gente consegue escalonar outras coisas. Cara, é minha realização hoje. Que ótimo. Fico muito feliz. O bate-papo foi muito bom. Assim, eu já estava conversando 1 hora, 2 horas antes aqui com o Igor. A gente poderia conversar muito mais e vão ter outras oportunidades. O evento vai ser um sucesso, meu amigo. Muito obrigado. Eu desejo muito sucesso aí nessa caminhada. Empreender é arriscar, é justamente sair da zona de conforto. E muitas vezes a faculdade ela não vai te dar essas armas e não vai te ensinar isso. Mas você, médico que está assistindo, assim como você identifica a gente identifica na vida do Igor aí, é possível empreender, é possível correr riscos e é possível exercer aquilo que você ama, que é a sua profissão. Então, muito obrigado, Igor, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Vou estar acompanhando. Quem quiser achar Igor nas redes sociais, vai estar aqui embaixo o Instagram dele. Você vai lá, pode conversar com ele, ele responde, viu? Responde com tranquilidade. Sou eu, tá? Não tem ninguém fazendo, não. Sou eu. Não, responde com tranquilidade. Você gostaria de deixar alguma mensagem aí para o médico que está te assistindo? Cara, primeiro dar os parabéns pela tua iniciativa. Cara, sensacional as ideias que o Anderson trouxe aqui, esse grupo que ele está formando. Cara, isso pra gente vai ser uma forma de tirar muita gente daquele caminho que está querendo e não sabia como. Parabéns. Fico muito contente pelo convite. E quero dizer a vocês, colegas, que estão sentindo aquela agoniazinha no peito, aquela vontade de fazer algo e não sabem por onde, cara, fala com a gente. A gente vai criar para vocês uma estrutura para poder transformar essa agonia numa realidade. Esse é um propósito daquilo que vai surgir pela frente. E a gente já está conversando sobre isso e, quem sabe, já a gente traz para vocês novidades. Muito mais coisas, né? Mas é isso. Sai da zona de conforto e fica de olho, principalmente no Instagram do Igor aí. Essa semana vai ter o evento. Esse episódio vai estar saindo, então vocês vão estar assistindo. Provavelmente amanhã já é o evento. Quem está assistindo, acompanha. Vai ser muito bom se você é de Recife, mas não só de Recife, de todo o Brasil. Acompanha, porque com certeza vão vir outros eventos como esse. Vão sim. E você pode estar lá, aperreando ele também no direct, ele vai te responder, tirar dúvidas. Ele pode comunicar melhor como empreender. Muita gente tem medo, mas empreender também é uma habilidade que você pode adquirir e principalmente colocar em prática, né? Claro. Buscar informação, como o próprio Igor falou, né? Ele foi em busca de informações daquilo que ele queria colocar como propósito, mas principalmente exercer isso. E tô indo ainda, né? Acabar o evento, com meio de abril, eu tô uma semana em São Paulo para fazer um curso de gestão e estratégia, justamente para dar mais robustez. Correto. E eu marquei de propósito, sabia? Eu sabia que o lançamento do evento era final de março, eu quero ir com uma coisa pronta, para tudo que eu aprendi aqui, eu destrinchar com eles e aprender mais. Correto. Então, assim, não para nunca, tá? E ao mesmo tempo tem o congresso de anestesia, tem congresso daquilo que eu vou. A gente tenta fazer tudo um pouco. Mas quando você faz com paixão e propósito, unindo com as pessoas certas, pode demorar, pode dar trabalho, mas sai. Mas sai, o resultado sai. Sai. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado também, cara. Um prazer ter você aqui. Fica de olho, porque na próxima semana tem mais episódio.
estamos em Recife e provavelmente podemos estar em São Paulo, Rio de Janeiro, por esse Brasil que nós amamos, mas conversando com um médico que quer empreender e principalmente com aquele médico que sabe que é possível empreender, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.